Amém, queridos. Senhor seja engrandecido. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Essa palavra, irmãos, é fruto, né, de algumas reflexões ainda sobre o nosso propósito, né? Temos falado, né, seguidas vezes a respeito de propósito, né? E temos entendido ao longo, né, das mensagens que o nosso propósito é ter um relacionamento com o nosso Deus, o nosso Pai, né? Para isso que nós fomos criados. E quando nós nos convertemos, nós abandonamos lá o império das trevas, fomos resgatados, né, do império das trevas, e a Bíblia diz que fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Então nós não somos mais do império das trevas, nós agora temos uma nova filiação. Deus é o nosso Pai. Mas dentro da família de Deus, dentro desse lugar, né, onde Deus é o nosso Pai, qual é o nosso propósito? Sim, né, termos esse relacionamento com o Pai, mas em termos de, por que o Senhor, Ele não a gente se converte e Ele nos resgata para Ele? Por que a gente não se converte das trevas e já vai para o céu? Porque tem também um outro propósito. Eu até escutei essa semana um testemunho, né, de alguém que se converteu e no mesmo dia que se converteu, ele acabou falecendo. Deus o resgatou, né? Naquele contexto que eu ouvi do testemunho, a esposa foi contra, a família foi contra, e de acordo, né, a leitura foi que aquele homem, Deus resgatou ele no momento certo. Talvez ele sucumbisse, né, diante da pressão ali daquela família. Mas nós continuamos aqui nessa terra, né? Deus é o nosso Pai e temos um propósito, por isso que continuamos aqui. Eu lembrei também de uma música, né, que diz assim, ao contrário do pastor Dario, eu preciso anotar as músicas, porque se eu vou deixar para falar de memória, eu esqueço tudo e troco a letra. Mas a música diz assim, ó: a riqueza em que Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta a cada vez que a dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Volta e meia eu lembro dessa música, esse grupo teve aqui na igreja há muitos anos atrás, né? E volta e meia, a única coisa que eu lembro, assim, eu lembro que foi uma noite abençoada, e eu lembro que eu comprei um CD, mas eu lembro que a gente não tem mais tocadores de CD, né? Mas eu lembro desse refrão: a riqueza em que Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta a cada vez que dividimos. As riquezas naturais, elas, à medida que a gente vai dividindo, a gente vai ficando com menos, né? Se a gente ganhou um grande prêmio na loteria, a gente vai dividindo, ou uma grande herança, para ficar mais crente, né? Uma grande herança, a gente vai dividindo, a gente vai diminuindo a nossa parte, o nosso quinhão, né? Se eu estou lá com o João comendo pizza, quanto mais ele come, menos eu tenho, né? E as coisas naturais normalmente são assim. Mas esse amor, meus irmãos, de Deus, cada vez que a gente divide com alguém, a gente parece que sai mais fortalecido, mais agradecido, com mais fé, com mais coragem. Esse é um dos propósitos que nós temos na casa de Deus. O Senhor, Ele confiou a nós o compartilhar a riqueza que nós recebemos da parte dEle. Eu queria então compartilhar aqui o capítulo 10 e tirar desse trecho onde o Senhor escolhe os 12 apóstolos,
tirar 4 fatos, né? A mensagem que foi usada, a oposição que é esperado quando a gente se propõe a compartilhar a mensagem, a estratégia utilizada e a oposição que nós temos não externa, não dos outros, mas dentro de nós, no compartilhar. Então, rapidamente, eu só vou ler alguns versículos, porque é um texto muito grande e a gente não tem muito tempo, mas diz assim, versículo 1, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. E aí nós vemos que tem uma série de instruções, e é a partir dessas instruções que nós vamos procurar compreender aquilo que o Senhor está nos falando nessa manhã. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, talvez você se sinta um pouco intimidado, né, com a palavra apóstolos. Não, mas isso aqui foi para os apóstolos. Eu não sou apóstolo, não aspiro a ser um apóstolo, não desejo ser um apóstolo. Então isso aqui não é para mim, né? Às vezes a gente tem uns gatilhos mentais, né, para a gente ficar na nossa zona de conforto, no nosso lugar protegido. Eu quero que você compreenda primeiro que aqui são estudantes, são discípulos que Jesus ele está treinando. Jesus está aqui no início do seu ministério, treinando alguns homens que ele escolheu para compartilhar a mensagem que ele tinha para a humanidade, né? Desse amor que pode tudo mudar. Então, e apóstolos, né? O significado da palavra seria enviados, né? A palavra apóstolo no grego significa enviados. Talvez você se sinta um pouco constrangido com a palavra apóstolo. Eu não sou um apóstolo, será que eu sou um apóstolo? Mas você pode pensar, não, eu sou um enviado. Um enviado. Parece mais simples, né? Parece mais perto de nós, enviado. Pode usar também testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Também dá para usar. Amém? O importante é ir, é fazer aquilo que o Senhor está nos determinando. A mensagem, então, o primeiro ponto, no versículo 7 e no versículo 8 diz assim: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. No 7 e no 8, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Então a mensagem era bem clara, né? E envolvia a mensagem que eles estavam ouvindo: o reino dos céus está próximo. Irmãos, nós não temos que temer, né? Às vezes no campo das ideias tem tantas mensagens que as pessoas estão ouvindo, e às vezes a nossa mensagem não vai se tornar irrelevante em tantas mensagens. Mas irmãos, a mensagem que é para sempre, ela é mais importante que as demais. Eu estou fazendo parte de um treinamento lá no trabalho de alguns meses, e uma das tarefas era procurar um colega de uma outra área que tu não conheça e, enfim, falar da tua vida, falar um pouco de ti, etc, né? E aí procurei aquela colega, enfim, falamos um monte de coisa, mas em algum momento eu falei para ela que tem uma decisão que é muito mais importante do que as dezenas de decisões técnicas que nós tomamos ali todos os dias, porque daqui a 100 anos, não importa se a alíquota do IPTU, não importa, né, a isenção disso, enfim, não importa a lei,
são coisas importantes para hoje em dia, né? Mas daqui a 100 anos, importa é se a gente ouviu essa mensagem e o que a gente fez com ela no nosso coração, né? Então essa mensagem ela é muito importante, as pessoas precisam ouvir. Esse é o amor que pode tudo mudar. Jesus então disse: preguem que está próximo o reino dos céus. E o reino dos céus, irmãos, é o lugar onde nossa expectativa, nossa esperança está. A Bíblia lá no último capítulo diz, né, que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda lágrima, para um mundo que está sofrendo, para um mundo que não tem esperança, para um mundo que tem enfrentado tantas dificuldades, uma promessa de um Deus que não pode mentir, de que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dúvida, toda dor, vai ser finalmente respondida, sarada, curada, onde nós vamos ver que todo o nosso esforço, de alguma forma, sim, valeu a pena, porque vamos ser acolhidos pelo nosso Senhor. Que grande promessa, que grande mensagem. E Jesus disse então que era para ir levando essa mensagem, e no ir levando essa mensagem era também para curar enfermos, e ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. Sim, às vezes nós não, mas isso hoje em dia não acontece muito, né? Mas irmãos, nós aqui como igreja nos mobilizamos em oração e Deus mudou a decisão do juiz, mudou a cabeça de um promotor, mudou. Será que o nosso Deus, ele só, a Igreja Aliança atua só na área do judiciário? Será que Deus para nós só atua movimentando, né, as esferas das decisões dos tribunais? Não creio nisso. É o mesmo Deus, né? Talvez a gente precise se colocar nesse lugar de receber essa palavra, se apropriar dessa promessa e dizer: Deus, se tu disse que vai acontecer, que eu, né, no teu nome eu consigo fazer isso, eu creio e eu vou, em nome de Jesus. Talvez falte isso, mas a parte da mensagem envolvia estes milagres: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Irmãos, tem lugares no cristianismo que diz que essas coisas não existem mais. Tem lugares em igrejas, doutrinas, que dizem que sinais eram coisa do passado, que hoje nós temos o testemunho da Bíblia, então nós podemos ir com a mensagem, mas nós não cremos nisso. Nós cremos que o mesmo Deus que operou no passado, Ele faz sim ainda hoje. Amém? E faz. Nós somos testemunhas. Enquanto a gente cantava, né, eu lembrei disso no meu coração, né? Deus, Ele não é só o Deus de Isaac, Jacó, Abraão. Ele é o Deus de cada um de nós. Cada um de nós já teve um encontro no passado, já teve uma mudança de chave, de vida, de perspectiva. Cada um já teve talvez uma cura, uma libertação, um milagre, um sinal. Nós mesmos somos testemunhas. A missão então era clara, né? Repercutir publicamente aquilo que eles estavam aprendendo de Jesus no privado. No versículo 26 e 27, Jesus disse: pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Irmãos, tem algumas religiões, né, de mistério, que é só para alguns iniciados, alguns sábios, né, para algumas pessoas selecionadas, escolhidas, né, que são de alguma forma melhores que as outras, né, mais preparadas, escolhidas para um determinado conhecimento. Irmãos, não é o caso do cristianismo, não é o caso dos ensinamentos do nosso Senhor. A mensagem
da Bíblia, a mensagem do Senhor é para todos. E aquilo que aqueles 12 estudantes, aqueles 12 homens principiantes, aquilo que eles ouviam de Jesus, aquilo que eles viam almoçando, jantando com Ele, aquilo que eles viam o exemplo dele, não era só para ficar para eles, agora era para levar para todos. Dos telhados, era aquilo que eu via ao pé do ouvido, era para subir no telhado e falar para todos. Talvez, né, se a Bíblia fosse escrita hoje, olha, o que vocês ouviram de mim, publica no YouTube, não sei, né, compra um carro de som, não sei, mas a ideia era isso, que não era para ficar guardado para nós, porque essa riqueza que Jesus nós conseguimos, ela aumenta cada vez que nós dividimos. Irmãos, só que então nós temos uma mensagem, nós temos um mandamento do Senhor, que aquilo que recebemos dele não é para ficar guardado para nós mesmos, nós precisamos levar para outros. Mas também o Senhor, ele disse, ele não disse que vai ser um mar de rosas, ele disse que vai ter oposição externa. No versículos 17 e 18 diz assim: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Diz também no versículo 21 e 22, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Irmãos, nós devemos esperar sim, em algum lugar, em algum momento, que a gente se aplicar naquilo que o Senhor tem, uma oposição. É normal que aconteça, é esperado que aconteça. Eu estava vendo um desses podcasts cristãos que tem, e a irmã estava falando, olha, a gente fez um retiro num outro lugar, porque a nossa igreja naquele momento estava passando por um cancelamento, né? Tinha pessoas lá na porta que não permitiam, enfim, estava fazendo uma bagunça por causa de uma mensagem daquela igreja na internet que causou, né, um alvoroço, né? Mas eles estavam pregando a palavra de Deus, né? E é natural que as pessoas se levantaram. O nosso natural, né, hoje nossa, como é que pode as pessoas, né, fazerem isso? Como é que pode se levantar contra a palavra de Deus? Como é que pode? Como é que pode? Mas, irmãos, está escrito aqui, né, está bem claro que ia acontecer isso, né? Entregarão aos tribunais, açoitarão, a gente nem chegou nesse nível ainda dos açoites, né? Mas por minha causa vocês serão levados à presença de governadores, de reis, né? Pode acontecer, é esperado que aconteça. Nos versículos 24 e 25, Jesus, ele dá o próprio exemplo dele. Ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Então, o Senhor está dizendo, olha, ele está usando 3 ilustrações: o discípulo e o mestre, né? O professor, o mestre e o discípulo, que é o aluno, o estudante, né? O servo e o escravo, né? Aliás, o senhor e o escravo, o dono e o escravo, o servo, né? E está usando também a analogia do dono da casa e dos membros da casa, né? Da família da casa, enfim, daqueles que moram naquela casa. Se ele, sendo o Senhor, ele foi chamado algumas vezes, né, de sendo o Beelzebu, ou está falando em nome do diabo, né, por confrontar aquelas estruturas de pensamento, de fé que as pessoas tinham naquele tempo, quanto mais os seus discípulos.
O discípulo não está acima do mestre. Se o nosso mestre passou por situações difíceis, por perrengues, por oposição, por dificuldades, por causa da sua mensagem e por causa do seu propósito, é esperado que nós, como discípulos, como servos, como membros da casa de Deus, também passemos. É esperado. Trabalhe com essa possibilidade, né? Na Bíblia, na verdade, os irmãos se regozijavam, se alegravam quando eram considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. É muito diferente hoje do nosso pensamento, né? Da nossa cultura, que é de se resguardar. Eu sou assim, não estou condenando ninguém. A minha tendência sempre é essa, me resguardar, me proteger. Mas os apóstolos, eles compreenderam estas verdades e eles se alegravam quando eles eram perseguidos, quando eles passavam por lutas em nome de Jesus. Então, irmãos, sim, nós temos um propósito, que é levar essa mensagem que temos recebido do Senhor. Nós temos sim inimigos, e a Bíblia não nos mente, não esconde, né? Não existe letras miúdas, né? Na Bíblia, dependendo da tua Bíblia, todas as letras são miúdas, né? Porque depende da versão que você tem. Mas aqueles contratos, né, que os benefícios estão bem grandes e as tuas responsabilidades ou as multas e tal são bem pequeninhas, não é isso que a Bíblia fala. O Senhor, Ele nos deixa claro que vai ter dificuldades, mas nós temos que aprender que isso nos torna mais e mais semelhantes ao nosso Senhor. Nós vimos então a mensagem, nós vimos também os inimigos, mas também nós temos aqui uma estratégia. Nos versículos 11 a 15, diz assim: em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Irmãos, então, a estratégia é: você vai encontrar ao longo da caminhada, ao longo da ida, várias pessoas de todos os tipos e pensamentos. Mas você deve focar, você deve valorizar, você deve gastar, né, o tempo, honrar aquelas pessoas que a Bíblia nessa versão diz que são dignas. Por quê? Porque dão atenção à palavra, param para ouvir a mensagem. Em Lucas capítulo 10 vai falar no homem de paz, né? O homem de paz é aquele que, quando diz aqui, né, perguntem quem é digno, saúdem-na, como é que eles faziam a saudação? Shalom, paz. E se a pessoa recebia aquela bênção de paz e abria a sua casa e o seu coração, era ali que era para ficar e investir, porque aquela pessoa estava aberta. Eu imagino que muitos aqui entre nós já tenham lidado com pessoas que não recebem a palavra, que fecham seu coração, e outras que recebem. E, irmãos, a estratégia aqui do Senhor é essa: se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Não era para investir tempo com quem não queria ouvir a mensagem. Irmãos, ao longo, né, dos evangelhos, nós vemos que Jesus, ele dá atenção para aqueles que querem ouvir.
E ele falava o que precisava ser falado e não importava, ele não economizava palavras, né? Não, eu tenho que ser cuidadoso com as minhas palavras, porque senão vai... Não, chegou um momento, né, João capítulo 6, que as pessoas foram embora, o discurso era tão difícil para eles engolirem, que eles foram embora. E aí Jesus perguntou: e vocês vão me deixar também? Para os discípulos, né? E Pedro disse: mas Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa frase é tão linda, né? A resposta de Pedro é tão linda, mas o contexto é um contexto difícil, onde o Senhor estava trazendo um ensino ali que era contrário ao pensamento daquelas pessoas. Ele estava ali frustrando expectativas, mas ele estava dizendo o que precisava ser dito. Então, irmãos, a estratégia é essa. Sabe que esses dias, o mês passado, eu acredito, um homem foi trocar lá o negócio lá em casa, do interfone. Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu achei que ele era um homem de paz. E, enfim, tá no caminho, tá caminhando esse assunto, né? Tá nas mãos do Senhor. Porque eu sabia que ele ia lá para trocar o aparelho, ver os fios, não sei o quê. Aí botei lá na televisão um louvor e fiquei na minha, né? Fiquei esperando. E daqui a pouco ele veio, né? Ele veio e disse: não, mas eu disse: será que a minha música está muito alta essa hora para os vizinhos? Ele: não, mas a sua música é muito calma, é muito suave, né? E tal. E dali ele foi se abrindo, foi muito lindo o que aconteceu, na verdade, né? Ele disse que ele tinha um vazio no coração, ele perdeu uma filhinha há não sei quantos anos atrás, ele largou tudo, enfim, uma história muito comovente, muito difícil assim que ele estava vivendo, né? Mas ele estava procurando algo, né? Enfim, levei ele lá para dentro, depois que terminou o serviço, oramos, né? Falei alguma coisa da palavra assim, e orei por ele e tudo, né? E tenho contato com ele no WhatsApp, e, enfim, estou na expectativa, né? Mas ele agora está um pouco em stand-by, assim, essa situação. Mas eu acredito que ele é um homem de paz, né? Ao contrário de outros que eu já investi, né? Tenho alguns amigos que eu tenho investido ao longo dos anos, mas eles às vezes parece que estão vindo, às vezes parece que estão longe, né? Às vezes parece que qualquer Deus importa, não importa, o importante é que resolva a situação deles, as lutas que eles passam, né? Mas, irmãos, a palavra nos encoraja, né, a identificar essa pessoa de paz, esse homem de paz, né, e nós investirmos nela. Ontem, vocês sabem que ano passado nós nos mudamos para Porto Alegre, e eu estava no coração com uma família ali da Vila Augusta, que era ali em Viamão, né, mais perto da Protásio, ali naquela região, caminho do meio, Viamão ali, Alvorada, né? E eu estava com peso no coração, né? Porque a gente veio a pandemia, nos mudamos e a gente não pôde dar mais uma atenção para eles, né? Aí peguei, mas eu lembrava assim que ele era um homem de paz, é um homem de paz, o seu Cláudio, né? E fomos lá. Até muitos irmãos vão lembrar que a filha deles, a Cíntia, se batizou, né? Numa cadeira de rodas e tudo e tal. Foi uma bênção, né? E fomos lá. Peguei o pastor Duda, lá do Jari, né? Que fica pertinho. E combinei com o Duda e fomos lá visitar aquela família, né? E foi uma bênção tremenda. Porque aí quando eu combinei com uma delas, uma das filhas, aí outra veio, o seu Cláudio nos esperou lá, né? E eles estavam sedentos, né? Por receber mais, né, da nossa visita, da palavra, do encorajamento, né? Hoje, depois desses 5 anos, ele está dando sinais de que está com início de mal de Parkinson e tudo mais, enfim. A vida vai mudando, né, ao longo dos anos, mas foi uma bênção. Estou falando isso para encorajar, certo? Eu também já perdi oportunidades. Alguns meses atrás eu falei, né, de alguém que
eu no fim não tive tempo para atender, e ela acabou falecendo, né, naquele intervalo, e nos entristeceu muito, né? Então, eu estou falando isso para encorajar. Procure identificar, né, pessoas que estão abertas para ouvir a mensagem do Senhor e invista nelas. Irmãos, o que Jesus disse? Que se alguém não quiser receber nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Está falando, né? Irmãos, o Evangelho tanto vem para salvar, gerar esperança e salvar, como ele pode vir para ser uma condenação para aqueles que o rejeitam. Porque é isso que a Bíblia nos revela. Porque se as pessoas rejeitam a salvação que Jesus oferece, e é a única possível, elas estão tomando para si uma condenação. E Sodoma e Gomorra é o símbolo máximo, né, de rejeição a Deus. São cidades que foram destruídas, literalmente, fisicamente destruídas, cidade inteira, né, lá naquele relato de Ló, né, que a mulher acabou virando uma estátua de sal e tal, as cidades foram destruídas, tal era a malignidade daquele lugar. Lembra que Abraão, né, até orou, se tiver, eu não lembro os números agora, mas se tiver 20 justos, se tiver 10 justos, e não tinha o número mínimo suficiente de justos naquele lugar. Mas diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, em relação àqueles que rejeitam a mensagem da salvação. Então é algo que de muita responsabilidade, sabe? À medida do nosso amor, eu acho que eu poderia dizer assim, né? Não está escrito aqui. A medida do nosso amor por alguém é a medida que a gente compartilha com ela a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Porque se a gente ama mesmo e não leva essa palavra, pelo que eu vejo na Bíblia, a gente não ama mesmo. Porque a gente não está se importando com o destino eterno daquela pessoa. Nós temos uma responsabilidade diante dos céus de levar a mensagem. Nós vamos ver aqui em seguida, o resultado não é nossa responsabilidade, mas o ir e falar é nossa responsabilidade. Nós vimos então a mensagem, nós vimos que há inimigos externos, nós vimos a estratégia, né, de procurar o homem de paz. E por último, irmãos, nós vamos ver que nós temos dentro de nós 3 inimigos em potencial. No versículo 19, Jesus disse assim: quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Então o Senhor, Ele já dá aqui um remédio para a nossa timidez, para o nosso senso de falta de capacidade, para a nossa autojustificativa, né? Eu não sou hábil, eu não sou sábio o suficiente, eu não sou capaz. O Senhor, Ele já dá aqui o remédio. Olha, não se preocupem, não é com vocês, porque lhes será concedido o que vocês dirão. Irmãos, é sim um ato de fé, né? Viver isso, né? A Lu, essa semana, ela mandou uma mensagem para alguém e eu achei tão lindo assim o que ela falou, né? E ela disse que nem lembrava mais o que ela tinha falado, né? E o Senhor, Ele nos usa desta forma, né? Muitas vezes a gente nem lembra mais o que a gente falou, mas à medida que a gente se encheu de Deus, a gente estava ali buscando o Senhor numa situação,
né, o nosso reservatório está cheio e a gente solta aquilo que ouvimos no nosso íntimo, né? A gente solta e abençoa a outra pessoa, a outras pessoas, né? Então, essa timidez é vencida dessa forma, confiando no Senhor. Ele vai fazer. Recebereis o quê? Poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. As religiões em geral, elas dão tarefas difíceis para as pessoas, né? Olha, vai pagar uma promessa, vai andar descalço, vai andar ajoelhado, vai acender vela, vai matar isso, vai fazer aquilo. Mas o Senhor, quando Ele nos dá mandamentos, Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Ele não nos manda sozinho. Ele diz que desce sobre nós o Espírito Santo, o poder de Deus sobre nós para fazer a obra que é dele, em nome dele. Ele não nos manda sozinhos. Então a timidez, ela ofende a Deus nesse sentido, quando lá em Apocalipse fala, né, que os tímidos não herdarão ao reino dos céus. É nesse sentido, porque a timidez, ela vem de uma falta de fé. No natural, eu não falaria aqui. Quem conhece de criança, né? No natural, eu não compartilharia a palavra, porque eu sempre fui muito, muito, muito tímido. Mas, irmãos, essa mensagem, né? Ela é tão importante que ela é maior do que a nossa timidez. Ela precisa ser multiplicada, porque muitos ainda precisam ouvir. Timidez, medo, versículo 28, diz: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, está dizendo naquele contexto de que as pessoas vão levar os irmãos para o tribunal, que vão ajuizar contra, vão levar diante das autoridades. Mas diz assim, Jesus diz: não temam os que matam o corpo. Os humanos matam os humanos, né? Pessoas matam pessoas. Mas Jesus está dizendo: não temam a eles que podem matar o corpo, mas tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, porque fala a palavra inferno, aqui a gente parece que é o diabo. Não é o diabo, é Deus. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é que nós temos que temer. Temam aquele que pode fazer perecer. Pode. Não é o desejo dele. Mas nós devemos temer a Deus, como foi dito aqui, quando o pastor Dari tomou a palavra, né, de encorajamento, aqui no meio do louvor. Nós, diante de Deus, nós temos uma responsabilidade. Nós temos um grande livramento, uma grande bênção, um grande testemunho, mas também uma grande responsabilidade de falar, de estar diante desse Deus. Então a quem nós vamos temer? Vamos temer as pessoas e ficar encolhidos, ou vamos temer a Deus e em temor a Deus: Senhor, eu estou inseguro, mas eu vou em teu nome. Entendeu? O temor de não obedecer, é esse que a gente precisa evitar. O temor de não obedecer é o que a gente precisa ter, né? Para que a gente obedeça, mesmo que a gente não se sinta o mais apropriado, porque Ele vai conceder o que nós devemos falar. Por último, dos inimigos internos, né, das dificuldades internas, nos versículos 29 e 30, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Irmãos, nós vivemos muitas vezes com uma certa ansiedade, né, de fazer
porque é de Deus tem que dar certo, né? Porque é de Deus tem que funcionar, porque é de Deus tem que ser perfeito, porque é de Deus. E nós, nessa ansiedade, muitas vezes nós paralisamos. Não, mas comigo não dá certo, comigo não é perfeito, comigo não é que nem está na Bíblia, comigo não é que nem está lá no YouTube, que acontece um monte de coisa. E nós paralisamos, e nós desanimamos, e nós retrocedemos na nossa vida de fé. Nós, em algum lugar da nossa caminhada, nós corremos o risco de perder aquele vigor espiritual, de compartilhar uma mensagem que é tão importante, porque de alguma forma essa ansiedade de que parece que Deus comigo está fraco, essa doença, né, nos pega e a gente paralisa. O Senhor, Ele diz, como disse lá em João 6, falando de ansiedade, né? Agora aqui nesse contexto Ele diz algo muito semelhante: 2 pardais, eles valem uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, e até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Irmãos, Jesus está falando aqui que não existe acaso. Jesus Cristo, Ele está dizendo aqui que não existe assim algo que pegou Deus de surpresa. Não existe, porque até os nossos cabelos estão contados. Você já parou para pensar na profundidade disso? Você já parou para pensar que haja o que houver, o Senhor, Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas? E que ser soberano não é só um título, mas é uma realidade espiritual. E que se é uma realidade, quer dizer que há uma implicação para as nossas vidas e para nosso relacionamento com Ele. E se Ele é soberano a esse ponto, não somente para lidar com as coisas enormes e incríveis, o universo e os planetas e as estrelas e as coisas de grande dimensão, mas também com as coisas mínimas que a gente mal consegue enxergar. Irmãos, eu entendo que o Senhor está nos dizendo aqui que nós precisamos confiar nesse Deus que é soberano. É isso. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando você vai sair para fazer a obra do Senhor, confia no Senhor. Ele é soberano. Você não vai sozinho, você vai com Ele, com o poder do seu Espírito. Você não precisa temer, porque a palavra vai ser dada, o Senhor vai trazer à sua mente aquilo que tem que ser falado. Você precisa temer de não falar, de não se abrir, de não se colocar nesse lugar de ser um instrumento do Senhor. Mas quanto aos resultados, você precisa apenas confiar. A respeito desse homem que eu falei, eu fiquei, será que faltou falar alguma coisa? Será que isso? Será que aquilo? Falei lá de Apocalipse 3:20, que Jesus está batendo na porta do coração dele. Falei outras coisas, enfim. E será? Irmãos, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Nós falamos a mensagem, nós fizemos o melhor, daquilo que nós tínhamos no momento, aquilo que o Senhor nos inspirou. Os resultados, eles são com o Senhor. É claro que da nossa parte, na expressão desse amor de Deus, nós vamos sim de vez em quando falar, nós vamos de vez em quando procurar a pessoa, porque a gente não quer a pessoa somente como alguém, como um número, como uma estatística, mas nós queremos sim, nós temos ali um sentimento pela vida dela. A riqueza em que Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta a cada vez que a dividimos. Ontem à noite, sexta-feira passada, a Lu estava chegando em casa do trabalho, sexta que ela trabalhou no lugar da Débora,
e um Uber e uma moto bateram ali na esquina de casa. Ela viu tudo, ela estava na calçada, ela viu tudo, né? Diz que a moto bateu e o motoqueiro, uma cambalhota por cima do carro, né? E aí ela foi atender, né? Ela disse, olha, tem um juramento e tal, tem que ir. Ela disse que passou esse conflito, né? O que ela ia fazer? E ela achou que aquele rapaz ia estar destruído, né? Mas ele estava muito, muito inteiro. Na verdade foi um milagre, né? E aí, como ela foi a primeira a atender ele ali, né? Ela ligou para os pais e tudo mais. E aí ela teve que ficar ali até a família chegar. E criou um certo vínculo ali no fim. E o rapaz, ele só machucou um músculo aqui da mão, né? Mas a moto quebrou, o carro quebrou, a passageira do Uber estava chorando muito e o rapaz estava praticamente inteiro, né? Praticamente inteiro. E eu sei que a Lu foi fazendo contato, já que eles tinham o telefone dela, né? E ontem à noite nós fomos lá. Ela disse, não, eu preciso ver esse rapaz, porque ele foi um milagre, tal, né? Aí fomos lá. Irmãos, foi uma bênção, né? Aquela família nos serviu cachorro quente, convidou outro casal de vizinhos para estar lá junto, né? E aí a Lu falou, explicou, né, um pouco da nossa história, porque que ela tem, né, esse coração de cuidar e tal. E aí disse, agora a técnica de enfermagem falou, agora deixa o pastor falar um pouquinho, né? E aí compartilhei ali uma palavra sobre, né, o nome do rapaz era Mateus, né? Irmão gêmeo do Marcos, então facilitou também o trabalho ali, né? Mas irmãos, foi uma oportunidade que o Senhor nos deu, né? De compartilhar uma palavra de bênção, de esperança com aquela família. Foi muito, muito legal, a gente ficou muito fortalecido na fé, como eu disse, né? Porque o amor que nós conseguimos de Jesus é do tipo que aumenta cada vez que nós dividimos. Né? Voltamos para casa cheio de alegria, né? Foi com o Duda assim, foi com a Lu assim, né? Voltamos para casa cheio de alegria, né? De podemos compartilhar as boas novas. Irmãos, daqui a 100 anos, não vai ser os filmes que eu fiquei o meu sábado lá na Netflix vendo, não vai ser se eu fiquei vendo o jogo do Inter, mas vai ser o que eu fiz, né, com a palavra que eu tinha recebido do Senhor. Eu levei para os demais ou eu guardei só para mim? Essa é a reflexão dessa manhã. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um momento e a pensar a respeito dessas verdades. Nós temos uma riqueza tão grande, queridos, tão grande, tão grande, tão grande. E aquilo que nós temos recebido de Jesus, ela faz a diferença entre a vida e a morte das pessoas. Creia nisso. Creia nisso. Essa riqueza que você já tem no seu coração, a riqueza do Evangelho, a riqueza do testemunho de Jesus, a riqueza de poder compreender essas verdades que são tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, ao ponto, diz a Bíblia, de separar juntas e medulas, de organizar os nossos pensamentos, de dar um norte para as nossas vidas, de colocar um propósito nos nossos corações. Irmãos, tem muitas pessoas aí fora que não têm esse norte, que estão sofrendo, que estão pensando muitas coisas ruins, um poder autodestrutivo muito grande, de drogadição, de suicídio, de procurar falsos deuses, de procurar ajuda em lugares que não vão poder ajudar elas. Irmãos, e nós temos essa solução, essa saída, nós temos. Há muita riqueza, sabe? Quando eu olho para vocês,
eu vejo aqui muita riqueza do Senhor. Há muitos dons aqui no nosso meio, há muitos talentos aqui no nosso meio. Há muito derramar do Senhor nas vidas de vocês, irmãos. Há muito de Deus para ficarmos guardando só para nós. Há muito de Deus. Vá, em nome de Jesus, e leve essa mensagem que você tem ouvido para aqueles que precisam ouvir. Se você quer de alguma forma renovar esse compromisso diante do Senhor, nós queremos orar por você nessa manhã. E se você também nunca fez isso, né, dizer: Senhor, eu quero ser sim eu compreendi o meu chamado nessa vida e eu quero sair agora com essa missão no meu coração, de compartilhar as boas novas, de renovar o meu compromisso contigo nesse sentido. Vem aqui, nós vamos orar por ti, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé enquanto nós louvamos ao Senhor. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja.
Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. De nós, da tua igreja, Jesus, Jesus. Pela barraba xandarama. Aleluia. Aleluia. Que cada um de nós aqui possa sair comprometido com essa palavra nessa manhã. E que nós possamos, irmãos, se lembra, aqueles homens, eles eram estudantes. Então você ouviu algo aqui, mas você ainda se considere um estudante. E o estudante pede ajuda, né? Então peça ajuda. Olha, eu fiquei de alguma forma tocado, eu fiquei de alguma forma, eu quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou, me despertou. Mas não se envergonhe também de pedir ajuda. Procure nós, pastores, procure para que a gente possa te ajudar, te capacitar, te abençoar.